Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. Hoje eu quero falar rapidamente sobre a intercessão dos santos. Muitas pessoas, por ignorância, ou por burrice, ou por má fé, confundem e nos acusam a nós, católicos, de idólatras, porque nós pedimos a intercessão dos santos. A Bíblia ensina que a intercessão dos santos não entra em conflito com a mediação única de nosso Senhor Jesus. Pois se entrasse em conflito, e pega lá em 1 Timóteo, capítulo 2, apóstolo São Paulo, não diria o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Recomendo, pois, antes de tudo que façam pedidos, orações e súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelos que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda a piedade e dignidade. E eis o que é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Jesus é o único mediador, é o único que nos salva. Todo católico acredita nisso, crer nisso, piamente. Damos o nosso sangue, a nossa vida por isso. Nossos santos, nossos mártires morreram defendendo isso. Porém, a intercessão, conforme está lá no versículo 1 do que eu acabei de ler, não entra em conflito com a mediação única de Cristo. Porque todos nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E nós vemos lá no livro de Apocalipse. Vamos ao Apocalipse agora. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 6. Versículo 9. Apocalipse 6, versículo 9. Quando abri o selo, vi sob o altar, ou seja, embaixo do altar, as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: Até quando, Senhor santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dado uma veste branca, e foi-lhes dito para que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros e irmãos que seriam mortos, como eles. Aqui vemos que as almas dos justos estão conscientes, lembrando de tudo que aconteceu na terra. E Deus fala para eles, quando Deus fala para eles repousarem um pouco, fala para eles assim: esperem um pouco. Esperem até chegar aqueles que devem completar junto com vocês o número das pessoas que se entregarão por mim, pela palavra. É isso que Deus está falando para eles. Mas eles estão conscientes. Então Deus só vai fazer justiça contra os homens maus no final dos tempos, na parousia. Quando Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos. Aí ele vai fazer justiça contra essas pessoas. Que todos têm a oportunidade de se converter. Então nós vemos aqui que os santos estão vivos, as almas deles estão diante do Senhor Jesus, estão entregando as orações diante do Cordeiro. Então, isso não entra em conflito com a mediação única de Deus.
Quem faz o milagre é Jesus, quem promove a graça é Jesus. Mas como somos uma grande família, assim como você pode ir ao sacerdote e falar, ore por mim, ore por mim. Assim como eu posso falar para minha família, para meu pai e minha mãe, ore por mim, ore por mim. Eu posso falar para São Francisco de Assis que está lá no paraíso, ore por mim a Jesus Cristo. Que dificuldade há nisso? Não há dificuldade em entender que no paraíso, as pessoas que estão no paraíso estão imersas na glória divina, tornam-se participantes do corpo de Cristo e estão conscientes do que acontece aqui. E isso vemos relatos na patrística. O próprio Santo Inácio de Antioquia, que era discípulo direto do apóstolo São João, dizia que quando ele falecer, ele oferecerá orações pelos seus irmãos diante de Jesus, o Cordeiro. Todo mundo tinha essa consciência de que quando morresse e desse sua vida por Cristo, sendo mártir, diante dele no céu, poderia orar pelos seus irmãos. Pedir para que Deus agraciasse seus irmãos. E isso não vai contra a mediação única de Cristo, porque nós estamos enxertados em Cristo. Nós nos tornamos participantes do corpo de Cristo. Nós não somos inimigos de Cristo, somos amigos. Somos em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Em Cristo nos tornamos um só. A igreja com Jesus é como se fosse um só. Por isso que Jesus fala para Paulo, quando Paulo perseguia a igreja: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ora, Paulo perseguia a igreja, não a Cristo. Mas se ele persegue a igreja, ele persegue a Cristo. Porque assim como o Pai enviou Jesus, Jesus enviou a igreja. Então a igreja de Cristo é como o esposo e a esposa, um só. Eis a dificuldade que não é difícil de entender. Não há conflito. Toda intercessão que podemos fazer aqui na Terra, de eu orar pela pessoa, uma pessoa orar por mim, ou uma pessoa lá do paraíso orar por mim, não vai contra a mediação única de Cristo, porque está submetida à mediação única de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Paz e bem.